Você sabe qual é a relação entre um vírus e uma informação nas redes sociais? Nós usamos a expressão viralizar o tempo todo. Um meme viraliza, uma notícia viraliza, um vídeo viraliza. Já virou costume utilizá-la para se referir a sucesso rápido na internet. Mas você já parou para pensar por que utilizamos justamente essa palavra? Se olharmos com mais atenção, é fácil perceber que ela deriva da palavra viral, que surge da palavra vírus, o que indica uma comparação entre o comportamento desses micro-organismos e o comportamento dessas informações nas redes sociais. O curioso, entretanto, é perceber que essa metáfora não é utilizada à toa. Cientistas perceberam que a informação se espalha de maneira muito parecida com os vírus. As dinâmicas que regem o mundo das doenças contagiosas têm uma natureza muito semelhante às dinâmicas do mundo da informação digital. Um vídeo é compartilhado de pessoa para pessoa, assim como um vírus é transmitido de pessoa para pessoa. No fim das contas, ambas são formas de contágio, um fenômeno social. Tá, mas qual que é a importância disso no contexto em que a gente vive? Toda. A analogia viral da disseminação de informação é útil por permitir aos cientistas que utilizem modelos já desenvolvidos, testados e aprimorados no campo da epidemiologia e os apliquem no contexto da propagação de informação nas mídias digitais. Com isso, eles são capazes de simular ou prever como determinado conteúdo vai se espalhar e pensar em formas de conter ou até frear essa propagação, o que é particularmente útil no contexto das notícias falsas, que vem sendo um grande problema do século XXI. Para isso, primeiro precisamos entender o que são modelos matemáticos. Modelos matemáticos são representações matemáticas de uma situação real que podem ser usadas para explorar seu comportamento. Todos os modelos são, em sua essência, uma forma simplificada de representar o mundo. Até mesmo os mais sofisticados e complexos são simplificações. Eles são normalmente utilizados para situações na qual a realização de um experimento é inviável. Oi, meu nome é Helena e meu objetivo com esse vídeo é explicar como funciona o modelo SR, um dos primeiros modelos matemáticos epidemiológicos desenvolvidos, e mostrar que, mesmo sem de fato resolver as equações que ele propõe, é possível entender o seu funcionamento e também entender a sua importância na hora de lidar e pensar em formas de lidar com as epidemias. Além disso, eu pretendo mostrar como variações desse modelo estão sendo aplicadas hoje em dia no contexto da propagação de informação nas redes sociais. O modelo SR foi proposto pelos escoceses William Kermack e Anderson McKendrick em 1927, com o objetivo de modelar o comportamento de uma doença contagiosa na população. Ele é conhecido por inaugurar uma categoria nova nos modelos matemáticos, chamada de modelos compartimentais. Nesse tipo de modelo, a população é dividida em compartimentos, sendo eles, no caso do modelo de Kermack e McKendrick, o S, o I e o R, como antecipa o seu nome. A ideia desse modelo, assim como de qualquer outro modelo compartimental, é estudar como a população se comporta em cada um desses grupos a partir da variação deles. Em outras palavras, a modelagem matemática é feita com base nos fatores que influenciam o comportamento de cada compartimento. Assim, cada fator que influencia o comportamento desses grupos tende a ser convertido em um novo parâmetro. Agora que já entendemos o que são modelos compartimentais, vamos entender o funcionamento do modelo SR em si. Quando tratamos desse modelo, é importante entender quais são as hipóteses que ele pressupõe. Uma delas é que a população é constante, ou seja, o número de indivíduos total não é alterado, não consideram-se nascimentos, por exemplo. Além disso, que a população é grande o suficiente para que efeitos aleatórios dos indivíduos possam ser ignorados. Por fim, que a transmissão se dá somente por contato, ou seja, a única forma de alguém contrair o vírus é um suscetível entrando em contato com o infectado. Todas essas hipóteses contribuem para que o modelo seja mais simples, mas também mais limitado. Olhando agora para os compartimentos desse modelo. No S se encontram as pessoas suscetíveis, que são indivíduos que podem pegar a doença caso ocorra algum contato com vírus ou bactéria. Nesse caso, consideraremos que todas as pessoas se encontram inicialmente nesse grupo. No I se encontram os indivíduos que estão infectados e, portanto, saíram do grupo de suscetíveis. Por fim, no R se encontram os removidos ou recuperados, que são indivíduos que já se recuperaram da doença ou morreram em decorrência dela. Nesse caso, quem se encontra nesse grupo não pode pegar a doença de novo ou passá-la para outra pessoa. Essas são as premissas desse modelo, que podem ser escritas através da equação S mais I mais R é igual a N, o que indica que a soma de todos os indivíduos desses grupos relaciona a quantidade N total de indivíduos no instante T. Essa quantidade pode se referir tanto ao mundo todo quanto a uma cidade específica, a depender da situação na qual o modelo está sendo aplicado. Para entender essa dinâmica, vai ser importante estabelecer o valor que cada grupo vai assumir no começo da epidemia, ou seja, no instante T igual a zero. A ideia aqui é que no começo não há pessoas recuperadas, é uma pequena quantidade de pessoas infectadas, provavelmente somente um indivíduo.
Pode ser que só sejam coletados dados após uma quantidade um pouco maior de infectados na vida real, mas vamos assumir que esse número é muito próximo de 1. O número de pessoas suscetíveis no começo é todo o resto da população, ou seja, um número muito grande. Vale lembrar que estamos pressupondo que toda a população é inicialmente suscetível. O que vai acontecer conforme a epidemia avança é que mais pessoas vão se tornar infectadas, e elas, por sua vez, vão gerar mais infectados ainda. E aos poucos, os infectados vão transitar para o grupo dos removidos ou recuperados. Assim, de forma a entender como isso vai acontecer, será necessário estabelecer equações que governam o comportamento dessas variáveis em função do tempo. Para isso, a gente vai usar uma ferramenta matemática chamada de sistema de equações diferenciais. E o que é essa ferramenta? A ideia aqui é que para cada uma dessas três quantidades, nós queremos escrever uma taxa de variação em função do tempo, que é chamada de derivada. Assim, vamos ter três equações, cada uma delas nos contando como o número de indivíduos em determinado grupo está mudando ao longo do tempo. Agora precisamos estabelecer o que vai influenciar cada uma dessas variações. Começando pela quantidade de pessoas suscetíveis, a forma como alguém que não possui o vírus passa a possuí-lo é entrando em contato com alguém infectado. Caso esse contato ocorra, há uma certa probabilidade do vírus ser transmitido. Logo, quanto mais há contato entre as pessoas, mais os suscetíveis e os infectados interagem entre si e maior a probabilidade dos suscetíveis se tornarem infectados. Colocando isso em uma equação, temos que a taxa de variação dos suscetíveis é igual à multiplicação entre o número de suscetíveis e infectados, dado que quanto maior esse produto, maior a quantidade de interações, vezes uma taxa beta, que pode ser interpretada como o percentual dos encontros entre suscetíveis e infectados que podem resultar em um novo indivíduo infectado. Essa taxa vai depender essencialmente da natureza do patógeno. Entretanto, como a quantidade de pessoas nesse grupo tende a diminuir, essa variação é negativa, então escrevemos como o oposto dessa multiplicação, adicionando o sinal negativo na frente. Já no compartimento I, essa mesma variação aparece com um sinal positivo, dado que o número de indivíduos infectados tende a crescer e quem sai do grupo de suscetíveis transita para o grupo de infectados. Ainda assim, esse grupo terá uma variação negativa, que é justamente os indivíduos que estão transitando para o compartimento R, e essa variação será chamada de gama. Essa taxa de saída, em geral, é obtida pelo inverso do período infeccioso, uma vez que quanto mais tempo se fica infectado, mais tempo demora para a recuperação ocorrer. Assim, temos que a equação que representa o comportamento desse compartimento é beta vezes I vezes S menos gama vezes I. Como quem sai do grupo dos infectados transita para o grupo dos removidos ou recuperados, a equação que representa a variação desse último compartimento é justamente gama vezes I. O modelo, então, é dado por esse sistema de equações diferenciais ordinárias. A partir da análise desse sistema de equações, é possível entender melhor como que as epidemias se formam e o comportamento delas ao longo do tempo. Para isso, vamos olhar para um gráfico que vai mostrar justamente a variação desses três compartimentos ao longo do tempo, já que essas equações que nós vimos não nos dão os valores dessas variáveis, e sim uma taxa de variação delas. Esse gráfico, então, vai nos mostrar o comportamento dessas variáveis. Para isso, vamos imaginar uma cidade hipotética, com 1.000 habitantes, e na qual a epidemia durou 30 dias. Inicialmente, vamos assumir que todos são suscetíveis à doença, logo o compartimento S terá 1.000 indivíduos no dia zero. Conforme o tempo passa, o número de suscetíveis cai cada vez mais, e vamos imaginar que essa epidemia vai se espalhar para a cidade inteira, contaminando todos os seus habitantes. Então, o número de suscetíveis atinge zero. Por outro lado, se todos os habitantes forem infectados, o número de recuperados cresce cada vez mais, atingindo quase 1.000 pessoas ao final da epidemia. Agora que já temos uma ideia de como esse modelo funciona em linhas gerais, como é possível aplicá-lo no contexto da informação nas redes sociais? Como já vimos, vírus e informações se espalham de maneira muito semelhante. Então, do ponto de vista matemático, também é possível aproximar os dois. Assim, tendo como base o modelo SR, os cientistas têm aplicado uma variação dele no estudo da informação nas redes sociais. Nessa variação do modelo, os compartimentos originais recebem outras nomenclaturas. O primeiro compartimento é o dos ignorantes, o I. Esse grupo assume o papel da classe de suscetíveis, e são usuários que ainda não viram a informação ou post, mas que podem ser infectados por ele. O segundo compartimento é o dos espalhadores, o S. Esse grupo assume o papel da classe de infectados, e são usuários que viram o conteúdo e decidiram compartilhá-lo, atuando como vetor de propagação. Por fim, temos os recuperados. Esse grupo assume a função do compartimento dos recuperados, tal qual no SR original. Serão indivíduos que pararam de compartilhar o conteúdo, seja por perda de interesse ou por não acreditarem mais na informação. O gama segue sendo a taxa de recuperação e o beta a taxa na qual essa informação se espalha. Assim como no modelo original, essas relações vão ser modeladas por esse conjunto de equações diferenciais.
O interessante aqui é olhar para as implicações disso e como isso pode nos dar ferramentas para lidar melhor com esse universo digital e com a circulação de informações falsas. Controlar a disseminação de uma informação, especialmente uma desinformação, significa atuar diretamente sobre os dois parâmetros centrais: o beta, a taxa de transmissão, e o gama, a taxa de recuperação. Diminuir o beta implica reduzir a probabilidade de que um usuário compartilhe determinado conteúdo, e aumentar o gama significa fazer com que ele deixe de propagá-lo mais rapidamente. Uma das estratégias mais eficientes para diminuir a taxa beta é a alfabetização midiática. Quanto mais crítico for o usuário, menor a chance dele impulsivamente compartilhar uma informação sem antes checá-la. Outra medida pode ser a introdução de pequenos avisos perguntando se a pessoa leu o conteúdo antes de repostar, que servem como fricções para o compartilhamento. Nesse contexto, pode-se trazer ainda outro elemento que vem do universo epidemiológico: a vacinação. A teoria da inoculação, proposta por William J. Maguire, parte da analogia com a imunização biológica. Assim como uma vacina expõe o organismo a uma versão enfraquecida de um vírus para estimular a produção de anticorpos, a vacinação psicológica expõe o indivíduo a uma versão enfraquecida de um argumento enganoso, acompanhada de sua refutação antecipada, chamada de pre-bunking. Antes mesmo de encontrar a desinformação real, a pessoa já foi alertada sobre possíveis tentativas de manipulação e aprendeu a reconhecer estratégias persuasivas comuns, como apelos emocionais exagerados ou distorções de dados. Isso reduz sua probabilidade de infecção, diminuindo a taxa beta. Agora, de forma a aumentar a taxa de recuperação, são utilizadas estratégias de debunking, que atuam depois que o indivíduo já teve contato com o conteúdo, e que têm o propósito de acelerar a transição do indivíduo do estado de infectado para o estado de recuperado. Algumas dessas estratégias envolvem colocar links para a checagem dos fatos junto ao conteúdo, ou possibilitar que os indivíduos tenham acesso a vídeos que corrijam informações de postagens anteriores, ou até mesmo estabelecer fricções para o compartilhamento, para que os indivíduos sejam obrigados a pensar novamente se querem continuar compartilhando aquilo. Para finalizar, a transposição de um modelo da área da epidemiologia para pensar nas dinâmicas do mundo digital é um dos muitos exemplos da utilidade e da importância das analogias na hora de olharmos para problemas do nosso mundo e pensar em como resolvê-los. Esse foi meu projeto de iniciação científica da Escola Mobile. Muito obrigada por assistir.